Namastê. Há um velho conto húngaro que fala de dois irmãos gêmeos que estão dentro do ventre da mãe e um vira para o outro e pergunta assim: você acredita em vida após o útero? E o outro fala assim: que besteira, isso não existe, isso é filosofia, fantasia da sua cabeça. E o outro diz assim: não, eu acho que é possível sim, eu acho que a gente não vai mais ser alimentado por esse cordão e vai andar com as próprias pernas, vai ter liberdade de se mover para onde quer. E o outro fala assim: isso é uma idiotice, né? O Katha Upanishads são livros clássicos ou sagrados indianos, né? São mais de 200 deles, que contém quase que a parte essencial da cultura védica, né, da cultura clássica indiana, né? E o Katha Upanishad ele fala que nós temos 3 nós na linha que une os chakras, né? A gente tem um nó forte no primeiro chakra, um nó no quarto chakra do coração e um nó no sexto chakra, o terceiro olho, né? Esses 3 nós são 3 momentos, né, de dificuldade de ultrapassar para a próxima etapa. Ou seja, são 3 nascimentos que a gente tem em vida, né? Então, para os Upanishads, você quando nasce, não nasceu totalmente, como a gente já falou ligeiramente numa pílula anterior. Você nasce, para o Katha Upanishad, como se você fosse uma semente, né? Essa semente ainda vai ter várias etapas, né? Ainda vai virar, né? E cada etapa dessa é um nascimento. Então, na verdade, você tem nascimentos o tempo todo na sua vida, né? Cada respiração sua, cada inspiração é um novo nascimento, né? Cada momento em que você passa da expiração para a inspiração, mais do que isso, cada fragmento de momento de cada inspiração tem um nascimento em si. A gente está o tempo todo nascendo. Mas o Katha Upanishad fala de 3 nascimentos emblemáticos, 3 momentos em que é necessária uma força extra para você passar de uma fase para outra, né? Que é necessário que uma conjunção de forças para você conseguir dar aquele passo, né? Que é o momento que você passa do primeiro chakra, do primeiro chakra para o segundo, né? Do quarto para o quinto, né? E do sexto para o sétimo, né? Ou seja, o momento que você consegue ir adiante no primeiro chakra, né? O primeiro chakra é esse nascimento que a gente já teve da barriga da mãe, onde a gente aprendeu a andar com pernas próprias fisicamente, né? O seu nascimento físico, né? O primeiro chakra ele rege o corpo físico, né? Então esse nascimento as nossas mães já criaram, a parteira já cuidou, você já saiu andando com as próprias pernas, né? A gente tem que pensar agora o que é esse nascimento do chakra do coração, ou seja, o que é andar com as próprias pernas emocionais, o que é andar com a própria perna psicológica, né? O nascimento do quarto chakra é o nosso nascimento psicológico e emocional. E o Katha Upanishad fala que o momento em que os nós do chakra do coração se afrouxam, o finito se torna o infinito se apresenta dentro do finito, né? Que o ser humano, mesmo continuando vivendo na finitude, mesmo continuando vivendo aqui no finito, ele passa a viver no infinito, né? Ou seja, o infinito transborda através dele, né? O infinito se expressa através dele, o infinito se faz presente através dele, né? Isso o que acontece quando você integra, né? Ainda tendo uma noção de ego, se integra aquilo que é além do ego. No sexto chakra, quando você passa do sexto para o sétimo chakra, você tem um contato com o infinito, onde o finito some, né?
Mas o quarto chakra, como a gente vem falando já diversas vezes, pela cruz e pelo símbolo da estrela de 6 pontas, é o momento em que o finito se encontra com o infinito, então você pode ter esse auge, né, de conseguir viver no auge do finito e também no auge do infinito juntos. Né? O que é o nascimento psicológico, o nascimento emocional? É o que a gente já falou rapidamente nas 2 pílulas anteriores, quando a gente falou que você precisaria de muita energia para dar esse passo, né? O que a gente já falou rapidamente na pílula anterior, quando a gente falou em que a gente é preso a uma estrutura psicológica importada da sociedade, né? Nessa estrutura psicológica, onde a gente também já falou que a sua estrutura psicológica pessoal é a estrutura psicológica da sociedade, porque você é parte dessa sociedade, você é nascido dessa sociedade e essa sociedade é nascida de você, e assim como a gente já falou que a estrutura psicológica quanto mais complexa está essa sociedade, mais complexa se torna também a sua estrutura psicológica. O que faltou dizer, que é o capítulo de hoje, é, primeiro, como é que a gente se liberta dessa estrutura psicológica, e segundo, por que a gente está preso a essa estrutura psicológica, por que a gente não corta esse cordão, por que a gente alimenta o elo de dependência, né, com essa estrutura psicológica, né? Em parte porque a gente vai buscar sempre do lado de fora a solução, né? Então as pessoas, quando se é necessário uma energia maior para existir uma lucidez dessa estrutura emocional e psicológica, as pessoas vão buscar essa energia um pouco maior, às vezes na droga. Né? Então a pessoa toma um LSD e aí consegue a energia necessária para poder enxergar com clareza por um momento. Mas chega uma hora em que o efeito da droga, do LSD, da cocaína, da heroína, seja lá qual for a droga, passa e a pessoa perde essa energia a mais. E aí ela precisa tomar de novo a droga para poder ter de novo essa energia. E chega uma hora em que ela pode tomar a droga que quiser, que ela não vê mais nada. Né? Porque a droga só o embota. Porque todo vício torna a sua mente mais fraca. Todo vício torna a sua mente inepta e incapaz de enxergar adiante. Não só o vício da droga, mas, por exemplo, tem muita gente que quer essa energia a mais buscando, por exemplo, a aprovação de uma plateia. Então a pessoa faz uma palestra para 600 pessoas ou busca não sei quantos mil likes lá no Facebook, porque aí ela, com aquela energia emocional, ela tem uma excitação, que se sente com energia para continuar indo adiante no coração, para continuar, né, tendo afeto para poder enxergar um pouco mais adiante. Mas não adianta. Porque ela precisa amanhã de mais likes, depois da manhã de mais likes, depois de amanhã de mais likes, e conforme ela alimenta esse vício de ser alimentada de um estímulo externo, por falta de contato com o seu estímulo interno, por uma superficialidade interna que faz com que ela não perceba da onde a energia pode brotar naturalmente dentro dela e lhe dar força para ela fazer a transformação que ela precisa fazer, força para ela ter a lucidez da estrutura e da prisão dessa estrutura psicológica entre ela e a sociedade onde ela vive, né? Ela não consegue força para cortar o vínculo com o vício da estrutura psicológica da sociedade pela mesma razão dela continuar pedindo o estímulo do lado de fora. Então ela pede, a sociedade vira a grande mãe, por onde entra a energia lá pelo cordão umbilical dela, e aí ela vai ficar com as suas pernas fracas, porque ela nunca anda por si própria atrás do alimento, né? A sua mente só vai ficar afiada, aguda o suficiente para você ter a lucidez e perceber como cortar o cordão umbilical de tudo que está
torto emocionalmente na sociedade, a hora em que você entrar em contato com essa fonte interna, essa fonte que a gente falou, que está no fundo do seu quarto chakra. Enquanto você alimenta o seu vício, seja o vício da aprovação nos likes, né? Seja o vício de você, sei lá, entrar até mesmo num cassino e sentir uma excitação ali, ganhar uma energia dali. Quer dizer, você vai buscar energia em estímulos, e esses estímulos externos deixam a sua mente mais estúpida, né? Mais inepta, mais apalermada, né? Mais burra, né? Mais, desculpe o termo, né? mais imbecil, mais embotada, né? E aí inepta para dar esse passo, né? Então essa mente enfraquecida se torna o efeito Tostines. Quanto mais ela fica enfraquecida, mais você precisa alimentar o seu vício, né? Seja vício de jogar paciência, seja vício de buscar na literatura respostas, né? Onde quer que você esteja buscando esse estímulo externo, seja nos shows de rock, né? Ou seja até na solidão, entendeu? Seja acreditando que cortando os vínculos com o externo, né? Seja um elo de dependência com a solidão, ou seja, um elo de dependência com crenças vegetarianas, com crenças veganas, com crenças, seja o elo de dependência com prática de yoga, com prática de tai chi, ou até mesmo com a prática de técnicas de meditação. Não importa. Você só vai afiar a sua mente o suficiente para ter a clareza, e só vai juntar energia o suficiente para dar esse passo adiante quando você tiver independência, quando você quiser cortar, tiver a coragem, o desaforo de cortar o elo de dependência com a zona de conforto, né, dos seus vícios, né? Aí a sua mente vai deixar de ser insensível, vai poder ser aguda novamente, né? Vai poder de novo ter a acuidade necessária para te dar independência de ponto de vista, ou seja, lucidez, o que a meditação busca, o que a meditação te proporciona. Então, mesmo a técnica de meditação, que pode ser uma aliada para você conseguir fazer a sua transformação uma vez que você contata a sua força interna, pode ser também um vício que embota a sua mente, né? Que embota a sua percepção, que embota o seu discernimento, que embota a sua clareza, né? Que burrifica, né? Que estupidifica você. Você tem então o nascimento do chakra do coração e depois você vai ter o nascimento do sexto chakra, né? Então, se o primeiro chakra você nasceu como uma semente, ou seja, como uma possibilidade de ser uma árvore frondosa, mas ainda não é, no quarto chakra você virou uma flor maravilhosa no momento em que você consegue agregar essa força, no momento que você consegue usar a sua força com foco, né, naquilo que você quer. Por quê? Porque o problema do vício é que ele dissipa a sua energia. Se você não prestar atenção em aonde a sua energia está se dissipando, para que você não tenha energia suficiente para dar o passo que é realmente essencial para você, você não vai mais adiante. E você está dissipando a sua energia em todas as dependências estabelecidas, contratadas, aceitas, alimentadas por você, repetidas, né, por você, né, refeitas a cada momento, né? Você tem a energia dentro de você para dar esse passo, mas você precisa que a energia esteja toda voltada, né? O fato de que na Índia todos os iluminados eram da casta dos guerreiros é o fato de que o guerreiro tem
treino, tenha o direcionamento para colocar toda a sua energia numa coisa só. Até porque na hora do duelo, se toda a energia dele não estiver naquilo, né, isso pode ser fatal, né? Ele pode dançar com isso, porque provavelmente o outro que está duelando com ele vai estar botando toda a energia naquilo. Então, se ele não botar, ele pode fenecer, né? Ele pode cair, ele pode ser derrubado, né? Agora, tudo isso tem que vir não a partir de um entendimento só intelectual. Se o entendimento for só intelectual, tudo o que eu falei não vai adiantar de nada para você. É preciso que você tenha um entendimento nos poros, um entendimento, uma disponibilidade da energia para entender, para entrar em deixar com que as minhas palavras penetrem no solo da sua pele, encontrem a seiva do seu sangue lá atrás, para que esse sangue se mobilize e venha quente com toda a energia, com foco, para você entender aonde estão os seus elos cultivados de dependência com as estruturas psicológicas e emocionais coletivas. Quando chegar no sexto chakra, você vai, como é que se diz, ter a chance de ter a lucidez agora não só de quais são os seus elos de dependência, mas de quem dentro de você está percebendo aqueles elos de dependência e como o universo está percebendo aqueles elos de dependência. E aí você passa a perceber aos poucos o quê? Que todos aqueles elos de dependência eram pura ilusão. No quarto chakra, você dissolve esses elos de dependência porque você vê que era ilusão sua, a sua crença naquele elo. Quando chega no sexto, você vê que não era só a sua crença que era a ilusão. O próprio elo em si era uma ilusão, porque nunca existiu elo nenhum. O que existe é um elo, como é que se diz, essencial e fundamental entre todas as coisas que estão no universo, né? Não só entre você e a sociedade. Então aqui você está cortando um elo com toda a sociedade. Quando chegar no sexto chakra, você vai cortar um elo de dependência com todo o universo. Mas isso vai ficar para um dia em que a gente puder falar de meditações do sexto chakra. Por enquanto, o nosso foco são as meditações do quarto chakra, que já são muito, né? O nascimento do quarto chakra é o nascimento para você conhecer a autonomia emocional, e com isso a vida toma um gosto, se torna maravilhosa, né? É o que o Katha Upanishad diz: quando todos os nós do quarto chakra se afrouxam, a vida se torna maravilha. É isso que nós queremos. E para que todos os nós se afrouxem, é preciso que você tenha lucidez desses nós. Eles se afrouxam a partir da sua própria lucidez. Da sua própria lucidez de como você mantém esses nós apertados em relação à estrutura psicológica e emocional da sociedade. Namastê, espero que a pílula de hoje tenha sido útil para você. Até o nosso próximo encontro.